paz do Senhor, meus irmãos. Faremos agora a nossa última leitura do trimestre, que está na lição de número 13, 29 de setembro de 2024. Lição de Esther, a portadora das boas novas. A leitura é do dia 28 de setembro, nesse sábado, e está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e no capítulo 2, versículos 15 a 18. Está intitulada como Deus chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. Então vamos à leitura. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 2, 15 a 18. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Meus queridos irmãos, que estamos diante de dois textos ímpares, não é? Textos que mostram o padrão de Deus para o homem, padrão que o Senhor estabeleceu lá no Éden e que deve perdurar até os nossos dias. O Senhor criou o homem à sua imagem. Imagem de Deus no homem corresponde aos traços de Deus no homem, aos atributos comunicáveis de Deus no homem, não é? Os quais são amor, bondade, benignidade, mansidão, livre-arbítrio, não é? Racionalidade, são traços de Deus que ele comunica ao homem, não é? Então, sabemos que Deus não dispõe de imagem física, não dá para confundir essa imagem de Deus como imagem física, ou imagem de que Deus seja homem ou mulher, como alguns queiram supor por aí, e queiram até alguns intelectuais queiram supor, Deus é homem, Deus é mulher, então aí se cria um atributo feminino ou masculino a Deus e queira atribuir essa imagem física a Deus. Essa imagem não tem nada a ver com o aspecto físico, e sim com o aspecto moral de Deus, não é? Que por isso que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Então diz respeito ao aspecto moral, a conduta, né? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos, nós o imitamos moralmente. Procuramos andar em sua presença como filhos amados. Então, ele criou tanto o homem quanto a mulher para imitar a Deus. Então, ele fez homem e mulher, com diferenças físicas, não é? Diferenças físicas, e porque eles têm diferenças físicas, eles também têm diferenças psicológicas. Essas diferenças psicológicas acompanham as diferenças físicas. No caso, a mulher, no caso, ela é criada com atributos físicos que
lhes dão a competência para ser mãe. Então, a sua formação psicológica lhe dão essa competência para ser mãe. No caso do homem, ele é criado com a competência psicológica para ser o caçador, aquele que cuida, aquele que comanda. Então, as suas competências psicológicas lhe dão esta característica para ser desta forma. E aí, observando o texto de Gênesis 2, nós vamos ver que o Senhor ordenou ao homem, não é? Para lavrar e guardar o jardim do Éden. Aqui, quando a Bíblia diz que Deus deu essa ordem ao homem, ele deu a ordem ao homem e à mulher, porque quando ele diz criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, esse homem aqui, que diz no texto de Gênesis 1 e 27, diz respeito a homem e mulher. Aí, quando nós vamos para Gênesis 2, 15, ele não deu essa ordem para cuidar do jardim do Éden apenas ao homem do sexo masculino, mas ele deu esta ordem para o homem e a mulher. Então, tanto ser do sexo masculino quanto ser do sexo feminino, eles tinham esta ordem. Agora, quando ele fala, diz isto, ele os coloca em função de igualdade. Então, comerás livremente, delas não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Ou seja, a ordem é dada a ambos. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora idônea para ele. Então, quando ele fez a adjutora, ele fez com planos para que ela fosse idônea. E aí nós já conhecemos o restante da história, não é? Mas a finalidade de se dar uma companheira para o homem era com a finalidade de colocá-la em posição de igualdade. O plano de Deus era para que estivesse em posição de igualdade. Deus não planejou criar um casal para colocar um oprimindo o outro. E quando nós observamos a nossa lição, que diz aqui, Deus chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo, nós vemos a lição aqui falando da banal guerra dos sexos, ou seja, não estamos aqui na Terra para instilar ódio e aversão entre homens e mulheres, para criar na nossa casa posição de superioridade entre meninos e meninas e dizer assim para nossa filha: olha, seu irmão tem isso porque ele é homem. E criar na menina, gerar na menina uma posição de inferioridade porque ela é mulher. Não, nós precisamos estabelecer leis perfeitas e justas na nossa casa, entre meninos e meninas. E não criar partidarismo, ideologia sexista na nossa casa, na nossa igreja. Não é assim. É estabelecer o princípio de que irmãs não têm competência. Não, na igreja, todos nós temos competência, todos nós podemos ser úteis ao reino de Deus. E nós vemos na história da nossa igreja muitas irmãs que foram úteis ao reino de Deus. Muitas irmãs que contribuíram para a história do reino de Deus. Né? Nós temos aqui na nossa lição uma lista de nomes de irmãs.
estas irmãs ficaram conhecidas. E nós sabemos que muitas irmãs não têm os seus nomes aqui nas listas, mas elas foram igualmente úteis e fizeram diferenças no reino de Deus. Muitas irmãs foram mulheres de oração, foram mulheres que pregaram o evangelho, foram mulheres que contribuíram para o ministério de seus maridos, que fizeram total diferença no ministério de seus maridos. Então, é importante, é fundamental que nós possamos valorizar as irmãs também, não é? Nós temos aqui a história de uma mulher que fez diferença na vida de um povo, que resgatou o seu povo. Mas nós temos hoje muitas mulheres que podem continuar contribuindo para o resgate de muitas vidas para o reino de Deus. E é em busca dessas mulheres que nós estamos. Porque há muitas mulheres que se perderam o referencial, não sabem qual é a sua utilidade na obra de Deus. Mas é preciso buscar. É preciso ter claro na sua mente qual é a sua finalidade na obra de Deus. Saber o que Deus quer de você, para que você vá em frente e trabalhe para o Senhor. E se algumas de nossas irmãs estiverem nos ouvindo agora e tiverem desistido por causa de algum problema que ocorreu na sua jornada, lembre-se do hino 394 da harpa cristã, não é? Que em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser, não pare, não desista. Muitos obstáculos surgem na jornada de uma mulher que se dispõe a servir, a buscar, a trabalhar para o Senhor. Mas o Senhor nos diz na sua palavra que aquele que olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Amém.